você costuma tomar decisões assim baseado em dados, né? Como é que é esse processo com vocês? Como é que a decisão de criar ou não um produto, como é que chega? Para não chegar no top-down, né? Ah, o diretor da empresa fala, eu quero isso, mas como é que vocês chegam e realmente conseguem convencer se a ideia é válida ou não? Tem que ser com dados, assim. É impossível não confrontar, mas é impossível a gente conseguir ter um tipo de negociação se a gente não conseguir ter dados ali na nossa mão, fizer uma boa análise, sejam dados de mercado, sejam dados internos, porque senão, se a gente não tem dados, simplesmente é voto vencido, né? E aí entra muito naquele termo ripo, né? A pessoa mais bem paga da sala, a ideia dela é a que vai prevalecer. Então, isso acaba sendo muito ruim, mas ter dados é fundamental. E aí, o que eu vejo também acontecendo muito pessoas de produto que não tomam decisões baseadas em dados, ela deixa o time à mercê. Então, ela não consegue blindar o time a ponto de falar assim, poxa, será que isso faz sentido? Porque às vezes vai vir uma demanda que a gente nem consegue fazer em um mês, por exemplo. A gente vai levar 6 meses, 4 meses, 3 meses para fazer. A gente não conseguiu negociar porque a gente não tinha informações, não tinha dados suficientes. Então, isso acaba sendo muito ruim. Então, tem que ter dados. Então, hoje eu tenho uma rotina de todos os dias, eu olho os dados das últimas 24 horas. Então, pouco antes das 9 da manhã, antes de começar o trabalho, eu vejo lá os indicadores, vejo os relatórios, abro lá o GA, abro o meu Data Studio e entendo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Teve algum movimento anormal? Aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo, porque na hora que se aconteceu alguma coisa e chegarem você falar assim, o que tá acontecendo, você não vai saber responder. Então eu sempre tô olhando, se identifica alguma coisa, opa, levanto a mão. Galera do marketing, vocês soltaram alguma campanha? A gente fez alguma coisa? Viralizou algum meme no Twitter que fez com que o nosso produto explodisse? Ou a gente virou chacota de alguma forma? Então é importante que a gente consiga ter esse olhar. Então assim, eu diria que não vou conseguir falar assim para você, nossa, 100%, 90% do trabalho é só dados. Mas eu diria assim que é uma parte fundamental ter dados na ponta da língua, entender, saber responder as dúvidas, saber responder as perguntas, perguntar aos dados, né, fazer perguntas ali para as informações que a gente tem disponível, para a gente conseguir negociar melhor. Muitas vezes, o que eu vejo também como que a gente consegue mostrar que a gente sabe do que a gente está fazendo. Né? Sem dados é só achismo. Né? Tem aquela famosa frase, né? Em Deus acreditamos, o resto me traga dados. É né? verdade. Assim, tem que ter informação, tem que ter dados. Então, diria assim que, pessoal, quer trabalhar como gerente de produto, aprofunde em dados. Assim. Isso é exatamente uma pergunta, puxando esse gancho aqui do Odemir, o Odemir De Pieri, ele trabalha no Itaú também, ele é um cara aí que fala bastante sobre dados também, ele perguntou se o PM ele precisa ser mão na massa de dados, assim, se ele realmente precisa ter conhecimento de manuseio de dados. Né? É importante. Não só do uso, né? Sim, estava conversando com a Thaís Bueno, uma pessoa de produto assim, que eu admiro muito, incrível o trabalho que ela faz. E em um podcast que ela participou, ela conta assim que nos Estados Unidos, as pessoas de produto ela tem muito mais familiaridade com o SQL, por exemplo. Porque se você tem uma necessidade, você vai parar o seu dev toda hora para extrair um banco de dados para você? Né? Então ela fala assim, poxa, eu consigo, ela contando, né, que ela via muito mais familiaridade nas pessoas de produto lá fora, que eles tinham já essa habilidade, assim, uma habilidade até que suficiente para fazer tudo o que precisava, e no Brasil ela não via tanto isso. E a minha primeira mentoria, a primeira conversa que eu tive de produto, foi com um colega, o Vitor Almaraz, eu falei assim, cara, qual dica você me dá? Assim, eu tô entrando nesse mercado, eu tô começando agora, qual dica você me dá? Não foi faça o curso tal, não foi faça o livro tal, não foi nada disso, foi conheça de dados, assim, saiba ler dados, porque dados é muito importante. Se você conseguir ter um mínimo de SQL para extrair um banco de dados, para fazer uma análise, isso aí vai ser, assim, uma mão na roda para o seu time. Você não vai ter que ficar onerando o dev, que é caro. A hora do dev é muito caro para ficar extraindo um relatório para você fazer uma análise. Então, assim, conheça, que isso é muito importante. Então, eu diria assim, que se você sabe, se você conhece, isso aí super ajuda no seu dia a dia.